pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede internacional está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e o nosso coordenador geral deste trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas é o irmão Paulo Tadeu. Glórias a Jesus. Hoje, segunda-feira, nós estamos aí com um tema muito importante. A segunda parte deste tema, na verdade. Nós vamos falar novamente sobre suicídio. Como é que tu vai identificar isso? Como prevenir? Como ajudar uma pessoa que está passando por um sistema, por um processo que você nota que ela está pensando em suicídio, né? Como ajudar uma pessoa assim? E o tema é suicídio, a mentira da morte para acabar com o sofrimento. O nosso convidado, o irmão Jonathan Saraiva, psicólogo, já está chegando aí para nos ajudar nessa programação. Nós hoje, antes disso, né, antes dele chegar, nós queremos falar com você a respeito da nossa construção da casa de passagem. Vou pedir que a irmã Valquíria coloque aí na tela o Pix o Pix para fazer a contribuição para a casa de passagem. Você aí que Deus tocou no teu coração já, o dispositivo Ombro Amigo Restaurando Vidas está batendo aí no teu peito aí, certamente foi Jesus que colocou isso no teu coração. Então você que quer ajudar na construção da casa de passagem, você está vendo aí na sua tela, Chaves Pix, telefone 51982-220-073 ou e-mail financeiro@restauramundo.com. É muito fácil, você vai lá no seu aplicativo do banco e envia um Pix no valor que Deus colocar no teu coração. E não esquece de enviar o comprovante para o telefone 51981164162. Por que enviar o comprovante? Para que a gente possa identificar este pagamento junto ao caixa da igreja. Então, para que a gente possa resgatar esse valor, e esse valor vai nos ajudar aí para a construção da casa de passagem Ombro Amigo Restaurando Vidas. Nesta casa de passagem, nós vamos fazer ali aquele primeiro acolhimento. Por exemplo, a pessoa vem da rua, ela não tem onde ficar, não tem documento, está com problemas de saúde, enfim. Nós vamos receber essa pessoa e nós vamos aí, questão de documentos, questão de também a saúde dela, nós vamos ver toda essa primeira questão, preparar essa pessoa para encaminhar aí para o centro de recuperação. Semana passada nós conseguimos aí, pela misericórdia de Deus, você viu no programa de quarta-feira as madeiras que foram doadas para que a gente possa construir o nosso primeiro galpão.
Esse galpão é de extrema importância, por quê? Porque é ali que vai ser guardado os nossos materiais, né? Vai ser guardado ali os materiais. Então, por isso que ele é de extrema importância. E hoje nós já conseguimos arrecadar alguns valores, graças a Deus, que vai dar para comprar aí o telhado. A gente vai poder colocar o telhado no nosso primeiro galpão ali. Por exemplo, outro dia começou a chover, ela caiu um temporal e os irmãos não tinham onde, os irmãos estavam lá trabalhando, não tinham onde se abrigar. Mas então, tendo este galpão, nós vamos poder guardar os materiais de construção, nós vamos poder aí começar essa grande obra. E você não pode perder a oportunidade de fazer parte disso, né? Obrigada, irmã Valquíria, nosso convidado aqui já chegou, mas eu preciso terminar, né, irmã? Hoje ele veio com a camiseta do Ombro Amigo, mas que maravilha, glória a Deus. O Jonathan que é um apoiador, né? E é um fruto do trabalho do Ministério com Dependentes Químicos. Sim. Era coordenador, era líder ali de Guaíba, né, irmão Jonathan? Isso. Durante quanto tempo? Ficou ali alguns anos. 4 anos, quando era ainda o outro trabalho que era realizado, né, antes do Ombro Amigo. Glória a Deus. Se você também adquirir um produto do Ombro Amigo Restaurando Vidas, camiseta, tem essas camisetas aqui, que é um ótimo material de divulgação também do trabalho. As canecas, tem também o carnê do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Esse carnê você vai contribuir com o valor que Deus colocar no teu coração. Então não tem um valor mínimo. É o valor que Deus colocar no teu coração, você vai estar aí nos ajudando. Para podermos continuar essa grande obra. Continuar, não é começar, né? Continuar, porque já está andando, né, irmão Jonathan? Verdade. Glórias a Deus. Olha só, que maravilha. Coloquei aqui porque eu quero acompanhar o chat. Glória a Deus. Então, vamos dar início à nossa programação, sem perca de tempo, né, irmão Jonathan? Porque tem bastante coisa para falar, né? Hoje eu vou deixar ele falar mais do que eu vou falar, né? Porque eu falei demais semana passada. Não falou nada. Não, vou pedir que a irmã Valquíria coloque aí no chat o link do primeiro programa, da primeira parte dessa programação, onde nós tratamos deste assunto. Este assunto que é tremendo, né, irmão Jonathan? Muito importante. Tu sabe que um dia depois me ligar, eu não sei se a pessoa te ligou, né, mas deve ter te ligado, né? Na terça-feira mandaram mensagem aqui pro estúdio dizendo que a gente poderia ajudar. Que deram o nosso número para essa pessoa porque assistiram a live e disseram que a gente poderia ajudar. Que interessante. E aí depende, algumas pessoas entraram em contato comigo. Uma pessoa em específico entrou em contato comigo e, se não me falha a memória, foi ela disse que estava com pensamentos suicidas, enfim, que não conseguia pensar em outra coisa. Então já deu fruto, né? Glória Amém. a Jesus. Com certeza. Aleluia. E não vamos perder tempo, então vamos já começar essa programação. Não esquece de compartilhar e deixar aí o teu like. Eu tô fazendo isso agora aqui no meu status, que eu não tinha o link. Mas acredito que é importante que todos os irmãos, né, que estão assistindo, participando, coloquem nos seus status, porque é um assunto que depois, né, vai ficar gravado de qualquer forma. E é importante que outras pessoas alcancem, né, o conhecimento a respeito desse assunto tão importante. Mas fico à sua disposição, irmã Tainê. Fique à vontade, irmão Jonathan. Pode iniciar aí pelo aquilo que tu preparou. Eu sei que tu preparou algo para essa semana, para a gente poder concluir, então eu não quero te interromper. Amém. Não. Eu vou tentar assim, ó, claro, se eu vejo que tu, né, vou fazer alguma pergunta, se aparecer alguma dúvida, né, se botarem aqui no chat também, você que quer comentar também tenha liberdade para colocar aqui no chat. É muito importante você também, e se você precisa de ajuda também, depois a irmã Valquíria vai colocar ali no chat também o número do telefone do irmão Jonathan, pode entrar em contato conosco. Amém. Então, tenha as liberdades. Amém. Então, quero aproveitar para cumprimentar todos os irmãos que estão participando do programa Ombro Amigo, nessa noite, início, né, de noite. E na semana passada a gente começou conversando aqui, né, irmã Tainê? Foi bem interessante e o conteúdo se estendeu e por isso hoje nós estamos fazendo a parte 2, né? Então fica à vontade, irmã Tainê. É de suma importância essa interação, né, esclarecimento de dúvidas. Falando e não paro mais. Não, mas é muito importante, relatos, experiências, isso faz parte desse assunto em si, porque
alguma pessoa também pode pensar que falar sobre suicídio dentro do contexto da igreja não tem sentido. Exatamente. Mas, as pessoas dizem assim, pelo tu precisa de contrário, né? Jesus, tu não tem Jesus. Né? Muita gente pensa assim, eu até recebi algumas mensagens nos criticando, porque a crítica tem que vir, né? Sim, naturalmente. Como diz o pastor Carlos Alberto, nós não somos dinheiro nem açúcar para agradar todo mundo. Né? Então vai ter que ter, né? Tem Glória que a ter. Deus, né? Então, assim, existem pessoas que dizem, tá, mas por que tu tá tratando isso se quem tem Jesus não pensa nisso? Só que tem pessoas que não têm Jesus Sim. e que estão assistindo a programação. Não, e mesmo quem tem Jesus, E tem irmã. pessoas que têm Jesus, eu contei uma experiência que eu passei. Quem tem Jesus pode passar por isso também. Com certeza. Alguém que pense ou que já tenha criticado, infelizmente, até a gente conversou, a semana passada tinha alguém que estava conversando conosco e que passou por isso e entendeu o que nós estávamos propondo com o assunto. Exatamente. Mas eu, por exemplo, eu já conversei, não foi meu paciente, mas a gente conversou assim, porque nem todo mundo na igreja é meu cliente que eu Claro. ajudo. Tem diversas pessoas que eu ajudo e que não tem custo nenhum, né? São pessoas que a gente sabe que precisam e ali surge Eu uma acho que tu vai ter necessidade. que te afastar um pouquinho né? do microfone, porque tá dando um Baixa. puff aí. Aí. Vamos afastar um Isso. pouquinho então. Só botei pra Aí. não ter. É que daí a minha colega não tem o que fazer lá, coitada. Não, tá. Ficou bom? Ficou bom? Agora melhorou, Acho que né? sim. Aham. Tá. Então, eu volte e meia, como diz a expressão, ajuda alguém. A gente, né, eventualmente, acaba dando esse suporte para irmãos. Porque o E irmão teve Jonathan um também é obreiro- pastor, né? Não é Sim. pastor ainda, Eclesiasticamente, mas ele faz o exerço. trabalho de pastor, né? exerço Cuida a de uma função. congregação. Inclusive, tivemos esse final de semana um evento lá Tremendo, né? extraordinário. Fiquei sabendo que a tua pequenininha, né? Aham, 4 a minha anos. filha de 4 anos foi batizada com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Como Deus é maravilhoso, né? Aham. E pastor Adriano Licidônio, que estava conosco lá no culto, a Congregação Parque da Matriz, né, em Cachoeirinha. E foi algo tremendo. Glória Foram a 3 Deus. pessoas que batizaram com o Espírito Santo. Um que é visitante, quem nem é crente, que tá Olha ali da só. congregação. Um jovem que há anos, família toda crente, ele há anos na igreja buscando, foi batizado. Glória a E Jesus. teve curas, cremos que teve curas, só estamos esperando o resultado do exame de uma irmã Para que ia poder fazer uma comprovar, cirurgia. né? Isso é muito Mas importante. cremos na cura, a irmã foi arrebatada e foi algo extraordinário. E é isso que Deus a tem feito. presença de Deus, o culto se foi embora, cara. 10h30 nós estávamos Glória dando a glória. Jesus. Mas foi tremendo. E é importante sim também que os irmãos que estão participando saibam que eu não estou aqui só enquanto profissional, mas enquanto obreiro, enquanto servo de Deus, né? Para mostrar que existe uma saída. Existe Exatamente. uma saída. Sim. Não é coisa, é só louco que procura psicólogo, é só pessoa. Não, eu não vou no psicólogo, eu não sou doente, não sou louco. E Porque aí, infelizmente as pessoas pensam isso. e sabe que eu estava conversando com um obreiro e alguém pode até ficar pasmo, mas um ministro da nossa igreja, que veio conversar comigo porque estava tendo pensamentos suicidas. Acontece. Ele idealizava assim, de colocar uma corda para se matar. E ele disse para mim assim, não adianta, eu só não fiz porque eu sei que eu ia pro inferno. Então eu não fiz. Mas veja, olha o estado em que a pessoa está, um obreiro, um chamado tremendo. E por que mas isso acontece? Passou por um momento difícil, né? Às vezes é até uma brecha que a pessoa deixou no mundo espiritual. E nisso, o diabo, ele nos odeia. O fato, quando tu aceita Jesus, tu já comprou uma guerra contra os infernos. Sim. E quando tu entra nisso, qualquer brecha que tu deixa, o diabo, ele sabe qual é o teu ponto fraco. Exatamente. Ele conhece. Aí diz assim, então quer dizer que tem um diabinho que me acompanha desde pequeno. É. Mas é mais ou menos isso, né? Mais ou Existe sim. Existe sim. E aí se aproveita disso e tenta entrar na mente da pessoa. Existe uma expressão que diz assim, passarinho até pode voar, mas ele só vai fazer ninho se tu deixar. Uhum. E com certeza ele venceu na oração, no jejum e conversando sobre isso. Verdade. É muito importante quando vem esse tipo de pensamento, tu conversar sobre isso. Essa pessoa que entrou em contato conosco um dia depois, eu passei o link do programa para ela e eu disse, assiste e depois tu me chama. Ela assistiu todo o programa e ela disse, me dá o telefone desse irmão. Aí passei o teu número para ela e eu creio que Deus fez algo tremendo, eu tenho certeza disso. Amém. Porque Deus, ele quer curar tanto a parte física, a tua mente, quanto o teu coração, as tuas emoções que estão feridas, abaladas. Porque Deus pode. Deus quer uma cura total, né? Amém.
E na semana passada, irmã Tânia, a gente conversou sobre como que funciona a mentalidade suicida, né? Porque é um estado mental que a pessoa acaba se colocando diante de alguma circunstância. E só para a gente fazer um resumo, né, do que a gente conversou na semana passada e adentrarmos naquilo que a gente pode falar hoje como um complemento a respeito do que falamos na semana passada. Então, para que uma pessoa chegue a esse estado, né, de tirar a sua própria vida, tem todo um processo, né, a gente falou sobre isso na semana passada, quem quiser compreender tem o link aí então no chat, né, segundo a irmã Já Tainé. está no chat. E então a pessoa começa, né, pensando, começa na área do pensamento, a pessoa começa a desvalorizar a sua própria vida, ela pensar que não há sentido em continuar existindo. E aí, partindo dessa ideia, a pessoa começa a idealizar o suicídio. Como que ela vai fazer, né, como que ela pode se matar, começa já a idealizar. Você vai, né, tirar sua vida de uma forma ou de outra. E esse, então, é o momento da ideação suicida. Ela sai do estado de pensamento suicida, vai para a ideação suicida, e depois, então, que ela está idealizando, ela passa para a projeção, o planejamento de como que ela vai tirar sua vida. Ela começa a idealizar e, após a idealização, começa a projetar. Bom, eu vou fazer assim, dessa forma. E isso é uma coisa que Satanás às vezes vem na mente da pessoa e ele mesmo te diz. Eu lembro que uma vez eu estava passando uma situação e veio uma voz, tu faz isso, que a morte é bem rápida. Eu fiquei, tá repreendido em nome de Jesus, eu não quero morrer, eu não quero ir pro inferno. Mas veio assim, ó, bem descrito, ó, bem rápido, tu nem vai sentir nada. E depois eu fiquei pensando, mas será que é mesmo? Aí, claro, eu não dei crédito para cometer aquilo, mas eu pensei, mas se eu fizesse, será que acontece? Será que eu ia morrer? Fui olhar. E realmente, se eu tivesse feito, seguido aquele passo a passo, que a voz, Satanás, só que não parece que é Satanás, parece que é tu. Tu começa a conversar com ele sem perceber. Tem gente que diz que ele não vê os nossos pensamentos. Mas se o teu pensamento é a voz do teu espírito, e ele é espírito, então ele está vendo o teu pensamento. Claro. E quando vê, tu está conversando com ele, dando assunto para Satanás sem perceber. É por isso que o pastor Humberto foi inspirado por Deus a escrever o livro A Arma Secreta de Deus. Exatamente. Porque justamente o diabo ele consegue penetrar, sim, os nossos pensamentos. Né? E a gente aprendeu isso em um dos livros, uma das revistas da Escola Bíblica Dominical, não me lembro agora exatamente qual, mas se não me falha a memória, nos relacionamentos, revista sobre os relacionamentos. Mas, enfim, o diabo, ele encontrando essa brecha, ele não vai perder a oportunidade de investir naquilo. Exatamente. Né, e de prejudicar ainda mais a vida de uma pessoa. Não há dúvidas de que Satanás vai se aproveitar. Não só dessa condição em que a pessoa está, em que ela não dá valor para sua vida, mas em outras situações diversas em que as pessoas vão se submeter a uma situação que é natural, que é emocional, que é sentimental. E Satanás vai adentrar ali, vai usar estratégias para fazer com que a pessoa ela venha sair do projeto de Deus, ou, nesse caso, do que nós estamos falando, tirar a sua própria vida. Então, depois que a pessoa ela projetou, o que ela vai fazer? Ela vai tentar se matar. Então, há pessoas que não passam pela tentativa de suicídio. Há pessoas que se suicidam. Já na primeira. Já se conseguem. E tem aqueles que eles planejam, né, organizam, mas não conseguem se matar. Eles até agem, mas em alguma situação, naquela, vamos dizer, condição aflitiva, angustiante, não conseguiu de fato tirar sua vida. Mas que na verdade ela não quer se matar, ela quer sair daquela situação. A gente falou semana passada que a pessoa só quer tirar sua vida porque para ela é mais fácil morrer para parar de sofrer do que tratar o problema em si e de vencer o problema. Então, as pessoas tentam, né, e não conseguem, aí então torna-se tentativa de suicídio. E aí... Então, quando uma pessoa tenta suicídio,
E tu fica sabendo, não dá pra debochar. Tem gente que debocha assim, bobalhão, Não, jamais. Tem gente que leva pra um outro lado, né? Sim, Então, se tu tem um familiar, se tu conhece alguém que tentou, tem um cuidado maior com essa pessoa. com certeza. Ela, Porque, ela necessita de uma atenção a mais. sem dúvida, a questão do suicídio, ela nunca pode ser considerada frescura, como, né, algumas expressões que é comum acontecer na sociedade. Quer chamar atenção. Isso é frescura, tá chamando atenção, né? Então tem que ter um cuidado, porque essas pessoas elas estão em um estado de extrema sensibilidade, né? E qualquer passo que seja dado e não esteja pautado em uma condição empática, em que a pessoa vai se colocar no lugar daquela que está sofrendo, ou que ela não sabe lidar com aquilo de fato, e ninguém é obrigado a saber lidar com isso. Mas se eu não sei lidar com um problema, eu não vou enfrentá-lo. Não vou me envolver em uma situação da qual eu não domino, que eu não sei como fazer. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por mais que nós tenhamos experiências, por mais que eu tenha pontos de vista, por mais que eu tenha experiências ao longo da minha vida que possam ter me amadurecido, há coisas que nós precisamos ter, técnicas, há coisas que nós precisamos saber como fazer. E não é todo mundo que sabe lidar com uma situação de suicídio, ou de tentativa de suicídio, ou condição suicida. É algo complexo, extremamente complexo. É uma alma. Porque pode até, a qualquer momento... Com certeza. Porque até, irmã Tainê, para o próprio profissional, não é simples de lidar com isso. Para o próprio profissional que estudou, né, que se profissionalizou naquilo, não é simples lidar com uma mentalidade suicida. É muito complicado. Por quê? Porque há uma singularidade. Cada pessoa tem, né, a sua forma de pensar, tem as suas vivências, tem a sua história. Então, não é tão simples assim quanto parece tu tirar uma pessoa de uma condição em que ela pensa que a vida não tem valor. Então, como fazer isso? Que é basicamente hoje, o tema do que nós vamos abranger hoje é como lidar com essa situação. Então, se uma pessoa ela está vivendo um momento como esse, não é hora de juízos. Os julgamentos precisam ficar todos de lado. Porque a gente não sabe o que essa pessoa ela está sentindo. Nem o profissional habilitado, ele pode agir com, vamos dizer assim, pressa, ansiedade, de qualquer forma. Por quê? Porque ali tem todo um cuidado, tem a subjetividade da pessoa. Essa pessoa ela pode estar em um estado, né, de dificuldade que nós não podemos dimensionar. Então, o que fazer? Bom, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho experiência, se eu não tenho técnica para isso, qual é o primeiro passo que eu vou ter? Não me envolver. Encaminhar para quem possa resolver. Exatamente. Porque eu não acho errado, né? E eu faço isso. Às vezes alguém vem desabafar comigo sobre uma determinada situação e eu não posso resolver aquilo. Eu não consigo ajudar. O que eu faço? Eu comento com o pastor da pessoa e digo, olha, a pessoa está passando por isso. Meu Deus, estou até me comprometendo agora aqui. E aí, esse pastor, ele vai orar por essa pessoa. Porque o pastor, ele tem uma autoridade espiritual tremenda. Exatamente. Quando ele ora pela... Eu não sei, né? Eu, pelo menos, né? Quando eu chego ali com agora o meu pastor, o pastor Odil. Eu chego para ele e digo, pastor, tô passando por isso. Ele ora por mim, é que nem tirar com a mão, sabe? É algo tão tremendo. Então, é algo que... Aí eu passo pro pastor da pessoa e se tiver alguma indicação, algo que, dependendo da situação, a gente indica e encaminha para a pessoa certa. Muitas vezes sem a pessoa saber, né? A pessoa só recebe a bênção, né? E vê, olha só, fulano me procurou, ciclano me procurou. Então, por quê? Porque é isso que a gente tem que fazer. Se eu não puder resolver, eu tenho que levar para quem pode. Claro, isso no caso, se tu vê que a pessoa não vai aceitar, tu diz assim, quem sabe tu procura o irmão Jonathan, que é psicólogo, né? Porque às vezes a pessoa vai se sentir ofendida. Não adianta. Então, às vezes ela não vai aceitar esse tipo de indicação.
Mas aí tu diz assim, não, vamos orar. E aí tu já passa para alguém que tá sobre aquela pessoa e vai se encaminhando, né? Exatamente. Então, por que exemplo... não pode deixar sem fazer nada. Aqui nós temos a irmã Nara. Ela está dizendo, paz, oração e união, eu estou passando por isso. Não sei o que fazer. Claro que a gente não sabe exatamente do que se trata essa colocação da irmã aqui no chat, né? Mas tem o meu contato aí, irmã Nara, se a senhora precisar, tá ali em cima, aqui no chat, tá? Contato do irmão Jonathan. E a irmã pode entrar em contato comigo ali pra gente poder conversar, eu lhe dar esse auxílio inicial aí, sem que a irmã precise se preocupar com nada, pra gente pelo menos sanar essa sua necessidade, tá? Então eu fico à sua disposição. Mas isso é uma representação exatamente do que acontece. Isso que a nossa irmã está colocando, e a gente então fala o nome dela porque é publicamente que ela se posicionou aqui no chat, né? Que é uma condição em que a pessoa ela não sabe como reagir. Exato. Ela não tem força para lidar contra aqueles pensamentos. Também essa semana entrou em contato uma outra pessoa, só que daí ele não quis ajuda, né? Entrou em contato dizendo que estava lidando com pensamentos também. Então, a maior batalha é dentro da nossa mente, né? Com certeza. Então, por que nós não sabemos lidar com isso? Porque pouco conhecimento se tem a respeito, pouco se fala sobre isso, né? Então, qual que é a chave de ignição para ajudar uma pessoa que ela está nessa situação? É fazer ela enxergar o lado bom da vida. Ela entender que, diante de todas as dificuldades, preste atenção nisso. Você que está escutando, que conhece alguém ou que está passando por isso. Na vida nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos questões a resolver, compromissos. Todos nós temos tarefas. Temos problemas que, para boa parte deles, nós olhamos e não sabemos como que nós vamos solucioná-los. Há problemas que eles são não somente circunstanciais, mas eles são problemas que são corriqueiros, eles são comuns dentro da nossa história, do nosso desenvolvimento, problemas que nós, ao longo da vida, não conseguimos resolver, e isso causa uma angústia, causa uma aflição terrível, que nós temos, né, barreiras para vencer a mentalidade que esses problemas geram em nós, os pensamentos que eles geram, os sentimentos que eles geram. Mas o fato é que, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades que nós temos, diante de todos os invernos que nós temos durante a nossa existência, nós também temos as primaveras. É verdade. Nós também temos os dias belos de flores, nós temos os dias negros, obscuros, nublados, mas temos os dias coloridos, claros. Então, é isso que a gente tem que entender, que não obstante a tudo que nós passamos, a gente ainda tem o que é mais valioso, que é a vida. E quem tem essa vida que não pode jogar fora. tem esperança. Então, uma coisa que é interessante, que tem até um memezinho, que é um memezinho, assim, que tem ali o Snoopy, sabe? Que é um cachorrinho conversando com o gurizinho. E o gurizinho fala, ali o Snoopy conversando com ele, e ele diz assim, por que né, na vida, mais ou menos, a ideia é mais ou menos de que por que a gente se preocupa tanto com a morte? Por quê? Porque nós não entendemos que viver é uma só vez que a gente tem. Por que a gente vive pensando que o que nós vamos fazer, quais serão as nossas tentativas de ser feliz, de ser satisfeito? Nós vivemos sofrendo com isso e não entendemos que nós vamos viver todos os dias da nossa vida. Nós vamos viver todos os dias da nossa vida e todos eles vão nos oferecer oportunidades, vão nos dar condições de melhorar, vão nos dar condições de sorrir, de ser feliz ao lado de quem nós amamos. E nós vamos morrer uma única vez só.
Então, por que nessa situação não aproveitar o melhor que a vida tem para oferecer? Irmão Jonathan, um dia a minha tia disse assim, a minha tia não é cristã, ela disse assim, eu estava passando por um momento bem difícil. E ela disse assim, olha, os melhores momentos da tua vida não passaram? Passaram. Não te preocupa, esse momento ruim também vai passar. Vai passar. Eu sei que o momento ruim, parece que um dia ruim, ele tem 50 horas. Enquanto um dia bom parece tem 2 horas. É incrível, né? Por que o momento ruim parece que dura mais do que o bom momento? Porque a gente foca demais, a gente sofre demais. A gente afasta os olhos de Jesus. Se tu mantiver os teus olhos fixos em Jesus, tu vai entender que aquilo que tu tá passando é uma situação com a permissão de Deus para que tu seja aperfeiçoado. E aí tu vai conseguir entender que o teu sofrimento, ele vai ter um fim, porque a tristeza do mundo, ela causa morte, mas a de Deus, a tristeza que vem de Deus, ela causa arrependimento para a salvação, para a vida eterna. É isso que diz a palavra de Deus. Então, se tu tá sofrendo hoje e tu te entregou para Jesus, existe um motivo. Tem um propósito. Deus quer fazer algo. Mas tu ainda não te entregou para Deus, não tem problema. Aqui está a oportunidade, né? Com certeza. E outra situação, a gente não pode julgar o sofrimento do outro. Porque às vezes assim, ó, eu não ia suportar passar o que tu passou. E tu não suportaria passar o que eu passei. Cada um de nós tem algo escrito por Deus que precisa viver. Isso mesmo. Claro, nós fazemos escolhas erradas e por essas escolhas nós vamos colher consequências, sim. Mas nós podemos nos arrepender e voltar para o projeto original de Deus, que é algo tremendo. É algo que vai além do que tu pode imaginar. Só que no momento do sofrimento tu não consegue enxergar isso. Tu só quer sair daquilo. Eu não sei, é semelhante quando tu tá te afogando, né? Eu não sei se tu já te afogou. Já, quase morri. Mas quando eu também quase morri. Eu lembro que a sensação, eu só queria sair daquilo ali. Eu faria o que fosse preciso para sair daquilo ali. Graças a Deus, Deus me resgatou ali. Mas é assim, tu tá te afogando nos pensamentos maus. E tu não consegue ver mais nada além da tua dor. Mas existe uma saída. Existe. Mas tu sabia que uma das piores coisas para se dizer, embora isso, tudo que tu tenha falado seja plenamente real. Plenamente real. E é isso, de fato, que a pessoa deveria compreender. Mas é muito difícil de entender Mas isso. uma das piores coisas de dizer para uma pessoa que quer se matar, que não tá valorizando a vida, é dizer, vai passar. Exato, porque parece que porque ela nunca já vai tentou passar. isso. Exatamente. Ela chegou naquela condição porque ela já tentou e ela não conseguiu. E agora vem mais alguém reforçando, dizendo, vai passar. A pessoa vai dizer, mas como vai passar se eu já tentei e não consegui? Exato, porque parece que esse momento de dor dura mais. Sim, é exatamente por isso que a irmã também comentou, Taini. Nós não podemos configurar não só o sofrimento, mas a vida do outro através das nossas perspectivas, da nossa ótica. Nós temos que entender que cada pessoa é um indivíduo. É uma pessoa única. Não tem outro igual. Não tem como eu querer fazer o outro viver as mesmas experiências do que eu. Ou dizer, tu faz exatamente o que eu fiz que vai passar. Não, não tem como. Cada pessoa... Existem técnicas que são padronizadas, mas elas justamente estão fundamentadas em questões que foram estudadas ao longo dos anos, né, que foram comprovadas de forma, né, científica ou por meio de pesquisas, que foram, né, utilizadas metodologias para que isso fosse implementado e gerado resultados. Mas agora eu, com as minhas experiências, minhas vivências, eu não tenho essa autonomia. Eu não tenho essa autoridade de querer fazer que o outro suporte as coisas que eu suportei e isso vice-versa. Exatamente. É uma questão bem complexa na hora de lidar com problemas emocionais, com dificuldades emocionais. Não só nessa questão do suicídio, mas em outras diversas que também acabam sendo difíceis de lidar, porque nós queremos elaborar uma intervenção baseada no nosso conhecimento, na nossa experiência. Tu sabe que um dia chegaram pra mim e disseram assim, eu te falo isso porque tu aguenta, tu é forte. Só que era algo que eu não aguentava.
Eu passei chorando, eu acho que uma semana. Imagina. Meu Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e acham que tu suporta qualquer coisa. E não é bem assim. A pessoa me falou algo que realmente me feriu, me machucou. E eu fiquei olhando assim, na hora eu enchi os olhos de lágrimas, mas eu pensei, não vou derramar nenhuma. Ah, tu não vai me ver chorando. Eu vou aguentar. E a pessoa disse assim, eu falo isso pra ti porque tu é forte, tu aguenta. E eu pensei assim, bah, eu não aguento ouvir isso, mas tudo bem. Eu baixei minha cabeça e deixei, né? Eu fiquei uma semana chorando por causa daquilo. Uma semana chorando. A pessoa não viu minhas lágrimas, né? Claro, Mas eu chorei. Então, na concepção daquela pessoa, eu parecia ser forte. Sim. Porque nem tudo, por exemplo, tem situações que tu vai suportar passar. Que eu vou suportar passar, mas se tu for passar, tu não vai aguentar. E o que é esse suportar? Ah, eu nem sei explicar. É tu aguentar, entendeu? Tá. Sem pensar em coisas piores. Pois é. Mas tem situações que tu já pensa em sumir, desaparecer, largar tudo e ó, tchau. Mas e é isso que não pode. É muito difícil de entender alguém que simplesmente vai dizer assim, eu vou te falar isso porque tu tem estrutura. Porque a gente não sabe, de fato, primeiro ponto, a gente não sabe de fato que estrutura tem. Qual é a estrutura de cada pessoa. A gente não sabe. Né? Segundo, o que eu falar vai gerar um efeito na pessoa. Por mais que, digamos, tu não tenha feito algo pior, que aí eu já também não sei também em que nível isso se daria, o que seria esse pior? Se matar, se desviar, bater nessa pessoa. Né? Bater na pessoa seria talvez Mas, graças a Deus que hoje nós somos cristãos, a gente não faz mais então, isso. Então, tipo, qual seria, então, né, esse resultado pior que viria? E, sem dúvida, o que essa pessoa te falou, se te fez chorar, né, te machucou. Exatamente. Gerou uma consequência. Mexeu numa ferida. Com certeza, então. Porque ninguém conhece a ferida do outro. E aí é que tá. Voltando para essa nossa temática, uma pessoa que ela começa nesse processo de pensamento suicida, ideação suicida, planejamento, tentativa e até chegar ao suicídio, ela foi alvo de um acúmulo de situações. Não foi do dia para a noite. Não foi. Se não me falha memória, semana passada tu comentou comigo aqui que tu já pensou em tirar a tua própria vida. Sim, algumas vezes. Então, bom, o que aconteceu? Quantas palavras emitiram pra ti? Tu vem assim, aí tu vive uma vida assim, tu tem um histórico, tu tem uma infância, né? Falando de forma generalizada e ampla. Tu tem uma infância. Como foi essa infância? A gente falou também basicamente sobre isso, até a questão da relação com a mãe, né? Uma mãe deprimida, uma mãe que não deu suporte emocional, afetivo, não teve suporte, né, dentro de casa ali, no contexto intrafamiliar não ocorreu isso, não teve mãe, não teve pai, né, daqui a pouco foi abusada sexualmente, psicologicamente, na infância, na adolescência, não se sabe, essa pessoa daqui a pouco carrega traumas, essa pessoa de repente casou e não é feliz no casamento, se arrependeu do casamento, né? Essa pessoa de repente teve filhos, mas não sonhava em ter filhos agora porque queria realizar sonhos. Queria primeiro comprar sua própria casa, ter o seu carro, fazer sua faculdade, ter uma vida estabilizada, mas como 85% da população brasileira hoje tem filhos sem se programar, então a tendência é que nós sejamos pais que não programamos ou não planejamos filhos. Então, vem toda uma questão que daqui a pouco é profissional, vem uma síndrome de burnout no trabalho, essa pessoa está estressadíssima com o trabalho, não consegue mais lidar com as situações profissionais. Daqui a pouco essa pessoa teve sonhos frustrados que não conseguiu alcançar. Foi abandonado. Vendo, né? Foi abandonado. Né? Tem uma vida difícil, às vezes, não consegue viver o que gostaria de viver, ir nos lugares que gostaria de ir, se vestir como se gostaria de se vestir, comer o que gostaria de comer, sabe? Então, a gente não consegue dimensionar o universo do outro, Tainê. Por quê? Porque nós não sabemos tudo sobre todo mundo. E aí, diante de todo um cenário que já é complexo e difícil, tem aquelas pessoas que agem na ignorância. Talvez não querem errar, né? Não são ruins, não são pessoas maldosas, mas na ignorância, pela falta de conhecimento, acabam falhando, falando coisas que não precisam ser ouvidas pelo outro,
né? Fazendo pessoas se constrangerem com atitudes, com ações. E aí já existe um contexto adverso. Aí tem mais, além das questões internas, tem as questões externas, que também geram prejuízos emocionais. E as pessoas não conseguem calcular, as pessoas não conseguem dimensionar isso. O universo do outro, o eu do outro, né? O espaço que o outro tem, o direito que o outro tem de fazer e viver a sua própria vida, do seu próprio jeito. Claro, aqui nós estamos falando dentro de um ponto de vista humano, natural. Mas a Bíblia fala sobre isso. Inclusive essa questão... A Bíblia diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Tu tem que cuidar de ti depois. E Paulo recomendou, né? A Timóteo, né? Cuida de ti da doutrina. Sim. Mas aí as pessoas, normalmente, elas não cuidam de si, elas querem cuidar dos outros. Né? Então, porque hoje à tarde, a gente estava ali no pátio resolvendo uma questão, veio um senhor conversar conosco ali. Uhum. E aí ele começou a dizer, não, porque eu vivo a palavra, porque não sei o que, ele não é do nosso ministério, estava vindo visitar. E ele disse assim, eu vivo a palavra, mas o problema é os outros que não vivem, e não sei o que, e começou a falar mal. Eu disse, meu irmão, assim, eu só vou te falar uma coisa, a Bíblia manda tu cuidar de ti e da doutrina. Tu tá cuidando dos outros? Assim tu não vai ser feliz mesmo, vai viver desviado. Cuida de ti. Uhum. E aí as pessoas querem julgar o outro, querem fazer... Não pode, tem que cuidar de ti. Porque muitas pessoas que entram nessa função do suicídio também, irmão Jonathan, entram nessa função por quê? Porque entram em paranoias pensando, o que o outro está pensando de mim? Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, cuida de ti, do teu relacionamento com Deus. Fazendo isso, tu cuidando de ti, da doutrina, tu ganha a ti e os que te ouvem. Claro. E o próprio Jesus nos ensinou o amor próprio. Exatamente. Porque senão ele não teria dito que a Bíblia, Deus, claro que Jesus replicou aquilo que já estava no coração de Deus, e ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Não tem como a gente amar o próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Olha só, a Ana botou aqui a Ana Oliveira colocou aqui no chat que a Kathleen, que está escutando essa programação, está pensando em tirar sua vida. Uhum. Por favor, orientem. Kathleen, tu é muito preciosa para Deus. Uhum. Vou deixar que tu fale. É isso que nós estávamos falando ali anteriormente. Com certeza, existem problemas. Existem dificuldades na vida de todos nós que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos conviver com elas. Tenho plena certeza que pessoas como a Kathleen, que estão aí escutando essa programação, né, e que estão desvalorizando as suas vidas, não estão conseguindo olhar para o lado bom que ela oferece. Há momentos difíceis na nossa vida, há situações que nós vivemos, que nos entristeceram, que nos magoaram, que tiraram a nossa esperança, que tiraram a nossa fé. Mas isto não é o final. A vida, ela é o dom mais precioso, é o bem mais importante que nos foi dado. Porque enquanto há vida, nós podemos vencer, quanto à vida nós podemos suportar as nossas lutas, nós podemos ultrapassar essas barreiras, essas dificuldades. Então, hoje o que é necessário? Olhar para as coisas boas da vida. Mas na minha vida não tem nada de bom. Às vezes a pessoa vai pensar assim. Eu muitas vezes não tenho nada de bom na minha vida. Eu só tenho incomodação. É só trabalho, filho incomodando, trabalho, filho incomodando, trabalho, filho. É só isso, só incomodação. E aí? Mas, diante de toda Porque a pessoa fica cega, ela só vê o problema dela. Mas além do problema, além da onda, existe Jesus. Com certeza. Que coisa tremenda, né? Com certeza. Se nós, então, trazendo para essa oportunidade de falarmos do amor de Cristo, porque esse também é um programa evangelístico, certamente, né, familiares escutam, dependentes escutam. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos na própria Bíblia alguém que tirou a sua vida, né, que foi um dos discípulos de Jesus. Ele estava ali andando com Cristo, né, vivendo com Jesus. E ele, diante de algo que ele não
via mais como suportar, ele tirou a sua própria vida, impedindo que o projeto de Deus se cumprisse para ele. Se ele se Estava arrependesse, já. Se ele com se certeza, arrependesse, Jesus ia perdoar com ele. certeza, claro. Jesus falou, isso já estava previsto nos profetas lá no Antigo Testamento, porque Deus já conhecia na sua onisciência que Judas tiraria sua vida e não Ele tinha não ia mais o que fazer, suportar. ele não ia. Mas igual ele tinha essa escolha. Mas ele tinha essa escolha. Então, por que não escolher Jesus? Por que não optar pela palavra? Por que não optar pelo amor de Cristo? Né? Pelo projeto lindo, maravilhoso de Deus para sua vida? Porque por mais que eu olhe hoje assim e não encontre satisfação na minha vida, porque é impossível, embora a pessoa não veja isso, e é justamente o motivo dela se entregar para esse sentimento, é porque ela não consegue enxergar. E aí é que entra a questão da terapia, do tratamento, porque se a pessoa não consegue enxergar, ela precisa de alguém para ajudá-la a fazer isso. Então, tem uma forma padronizada da gente fazer isso? Não tem como. Vai da singularidade da pessoa. Kathleen, tu pode entrar em contato conosco, né? Sim. O telefone está aí no chat. A Ana também vai te enviar. Eu não sei quem é ela, né? Nem sei. Quem sabe é a Ana quem é essa pessoa, né? Mas ela vai te mandar o contato do Jonathan. Tu chama ele, certamente Deus quer fazer algo na tua Amém, vida. com E às vezes a certeza. pessoa pensa assim, bah, mas se eu aceitar Jesus, eu tenho que largar tudo, bah, eu vou ter que mudar. Não, tu tem que vir como tu tá, né? Claro. Sim. Eu vim pra igreja, era só misericórdia de Deus, e quando eu vim pra Jesus. Quando eu cheguei, era só... Se eu fosse olhar para o meu estado quando eu aceitei Jesus, nossa, imagina, estava dentro de um centro de recuperação, né, viciado em cocaína, crack, que foi o que destruiu minha vida, né? E ali eu entendi o que Deus tinha para mim. Glória Ali eu a Deus. entendi o que Deus tinha para mim. E aí, pelo fato de ter entendido, eu rendi minha vida para Deus e de lá para cá, né, sirvo a Ele. Mas se eu fosse olhar para minha situação quando eu estava ali, né, orando, e fui batizado com o Espírito Santo com menos de 30 dias, de novo convertido. Então, será que Jesus está preocupado com aquilo que eu tenho para apresentar para Ele? De jeito nenhum. Não, no início não. Depois tem todo um processo, claro. Claro. Mas isso tem todo um decorrer. E eu glorifico a Deus por todas as situações que eu passei, porque essas situações elas te ajudam a amadurecer. Elas te levam a um contato maior com Deus. Então, a Nara também, para e pensa assim, Nara, o que Deus pode fazer por mim? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos. Que o que Deus tem para as nossas vidas é muito mais do que nós podemos pedir, pensar, imaginar. Eu disse semana passada e repito, se eu soubesse o que ia ser a minha vida hoje, o quão feliz eu estaria hoje, eu jamais teria chorado uma lágrima que eu chorei. Eu jamais teria pensado em tirar minha vida como eu pensei no passado. Jamais. Deus tinha algo melhor para minha vida. Só que eu não tinha noção disso. Naquele momento eu não tinha noção disso. Porque no momento do sofrimento tu não vê mais nada, parece que escurece tudo. Parece assim, ó, que some tudo da tua volta. Tu só quer resolver aquele problema naquela hora. Mas nós não podemos deixar que isso afete, que isso se conclua na tua vida. E por mais incrível que pareça, tem pessoas que ao presenciar aquelas que estão sofrendo e que desvalorizaram sua vida. Tem todo um processo, tem toda uma circunstância ali que envolve essa pessoa. E nos relacionamentos, às vezes, alguém vai chegar e vai dizer assim, isso não é nada. Isso não é nada. O que tu tá passando, Isso é pior ainda. é pior. Porque, que nem eu te falei, a tua cruz é a tua cruz, a minha é a minha, cada um com a sua cruz. E sabe por que isso é um problema? Porque nós estamos emitindo um julgamento sobre a situação daquela pessoa. Aí a pessoa vai se achar fraca, vai se achar mais... Ela já está se sentindo miserável, já está se sentindo mal por estar sentindo aquilo. Uhum. Aí ela fica se sentindo pior ainda, sem conseguir ver o quão preciosa essa pessoa é. Sabe que coisa mais linda? Eu creio que se tivesse uma alma só no mundo,
uma alma só, mesmo assim Jesus viria, passaria tudo que ele passou para salvar essa alma. Porque a Bíblia diz que uma alma salva. Olha só. Deus postergou a destruição de uma cidade extremamente corrompida e em pecado. O diabo tinha feito o que queria ter feito naquele lugar e Deus não destruiu, que era o seu projeto, enquanto um justo estava lá. Exatamente. Exatamente. Então, Deus valoriza, sim, a pessoa na sua individualidade. Talvez a pessoa vai pensar assim, mas eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém por mim. Mas tu tem Deus. Tem Deus. Tu tem Deus. Tu pode não ter ninguém nessa terra, humanamente falando, mas tu tem Deus. E se tu vier para a igreja, tu vai ter uma família. Hoje eu digo assim, hoje eu tenho uma família gigantesca, e é né? bíblico, né? Deus faz com que o solitário vive em família. Eu vou te falar que eu tenho irmão na Índia, no Nepal, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar do mundo a gente tem irmão, né? Europa. Mas que coisa, né? E é isso que Deus tem. É verdade. Então, quanto menos juízo houver, melhor. Porque não se sabe o que essa pessoa está vivenciando e o que deve se fazer. Qual é, né, o principal? Primeiro, como a gente falou ali, né, se eu não sei lidar com isso, bom, eu não me envolvo. Não vou julgar, eu vou praticar empatia, eu vou acolher essa pessoa. Abraça. Se a pessoa vem falar contigo, dá um abraço. Fazer o acolhimento, mostrar para ela que tu está ali. Que tu te preocupa. Sabe? E se é a pessoa, hoje, por exemplo, se tem pessoas que nos ouvem e que estão com esse sentimento, estão passando por essa situação, busque ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Exatamente. Inclusive tem o Disque Vida, que é o número 188. Vai botar aí? Vou. Disque Vida, que é o 188. É o... acho que é isso, ó. É o CVV, é o Centro de Valorização da Vida. Ele fica, eu vou ler aqui, tá, até para que pessoas tenham acesso a isso, porque grande parte das pessoas não conhece, tá? Então, se tem alguém passando por um sofrimento emocional, crises suicidas, né, tem como encontrar sim ajuda. Deixa eu só pegar aqui o número certinho, é 188. Coloquei aqui no 188, chat, tá ali no chat. Tá? Ele fica disponível 24 horas pelo telefone. Tem chat também, esse mesmo número. Então, por exemplo, ó, se você hoje que está aí assistindo, tá, essa programação, está passando por um problema difícil na sua vida, não está conseguindo organizar a sua situação atual, está emocionalmente abalado, já tentou outras formas, até na igreja, às vezes um suporte ali com obreiros, não conseguiu, né? O recurso inicial é a vontade de Deus, é buscar a Deus, é se entregar a Deus. Mas tem pessoas que nesse processo não conseguem, infelizmente essa é a verdade. A gente precisa assumir que isso acontece no nosso meio. E muitas vezes ela está depressiva, é alguma coisa na mente dela que o cérebro dela não está produzindo. Exatamente. Então, se a irmã puder colocar aí, Centro de Valorização da Vida. Disque 188. Disponível 24 horas. Se a pessoa colocar Centro de Valorização da Vida no Google, vai aparecer a opção de ligar e vai aparecer uma opção de chat, que a pessoa pode só apertar no botãozinho aqui, ó, e já vai para uma sala em que vai receber um acompanhamento profissional. Profissionais estão ali inteiramente à disposição nesse espaço de valorização, né, da vida. Porque se a gente parar para ser bem enfático, bem detalhista, é isso que a gente precisa, Matheus. Valorizar a vida nessa situação em que a pessoa perde o desejo de viver, ela tem que valorizar a sua vida, valorizar a sua história, valorizar, né, as suas vivências. Isso é de extrema importância, de extrema relevância. Irmão Jonathan, nós temos aí apenas mais 6 minutos. Amém. Misericórdia. Amém. Como passou rápido, né? Eu vou pedir que a irmã Valquíria coloque novamente o número do telefone do irmão Jonathan ali no chat, para quem entrou depois, para poder ter aí o número de telefone do irmão Jonathan Saraiva. Obrigada, irmã Valquíria.
Irmão Jonathan, é muito cara, é muito caro o teu atendimento. Não é caro não. Para os irmãos da igreja tem todo um cuidado com relação a isso aí, né? Então, eu faço condições especiais para os irmãos da igreja, pessoas que são indicadas pelos irmãos da igreja também. Eu tenho bastante flexibilidade Quem nisso. está ouvindo a live também. Com certeza, quem está ouvindo a live também. Está ouvindo a live, exatamente, entra em contato com ele. Diz assim, ó, eu estava ouvindo a live e tu falou isso, eu preciso de ajuda. E eu estou iniciando, irmão, um projeto que é um projeto que, da minha perspectiva, porque eu estou dentro dele, né? E, claro, e depois, talvez, de implementado, outras pessoas vão poder ser testemunhas disso, né? Que é um projeto particular meu, profissional, e eu acho ele, assim, que eu acho que creio nele, não acho, né? Porque sem achismo, mas eu creio que ele vai ser um recurso para muitas pessoas, porque ele vai ser acessível, ele não vai ser direto, tá? Ele não vai ter aquela coisa assim terapêutica, eu conversar com a pessoa, porque tem pessoas que às vezes não fazem porque não conseguem isso, não conseguem se sentar, né, e falar das suas dificuldades emocionais, seus problemas emocionais. Então eu estou projetando até o final do ano, isso vai ser publicado, vai ser lançado. Até o final deste ano? Final deste ano, final do ano. Eu achei que ele quis dizer final do ano que vem, eu fiquei assim, bah, mas não, final deste ano eu quero olha só, glória lançar, na verdade eu quero abrir as inscrições. O que vai ser? Vai ser um projeto chamado Suas Emoções nas Mãos de Deus, que é um grupo de desafios para pessoas que querem mudar a sua vida e o seu relacionamento com Deus e com as pessoas através da estabilidade emocional e o detalhe, à luz da Bíblia. Glória a Deus. Né? Então, assim, com toda a fundamentação bíblica. E o que vai ser oferecido? Vai ser oferecido um e-book que é um livro virtual, né, com fundamentação bíblica, com fundamentação técnica, com, né, histórias, com interações, com dinâmicas, e a pessoa vai receber acesso a um grupo no WhatsApp, onde diariamente vai ser enviado conteúdos e desafios para que essa pessoa mude hábitos, para que essa pessoa faça leituras, para que essa pessoa realize tarefas. Muito importante. E a gente vai ter uma vez por semana um encontro online, que vai ser um estudo, um seminário, pela plataforma do Google Meet, né? E também vai ser possível a pessoa que quiser também ter uma hora comigo conversando sobre essas questões como se fosse uma psicoterapia, que é o tratamento terapêutico. E quanto vai custar isso? Vai custar 1 hora do meu trabalho para 21 dias. A pessoa vai ter todos esses recursos durante 21 dias e vai pagar o equivalente a 1 hora do meu trabalho. Pessoas pagam hoje por 1 hora do meu trabalho, o que quem quiser entrar nesse projeto, que vai ser um grupo de desafio, uma comunidade, né, pessoas querendo o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Então a gente está elaborando as artes agora, estou editando o e-book, depois vou chegar em casa hoje, vou ficar um tempo com a minha família, que a gente passou muito tempo no final de semana com a igreja, né? Não que isso tenha me distanciado da família, fiquei muito perto deles, né? Mas assim, aquela coisa mais... Inclusive a filha foi batizada com o Espírito Santo. Foi batizada com o Espírito Santo, né? Foi uma glória de Deus, mas eu quero ficar um pouquinho em família. E aí, depois, mais tarde, eu quero, né, trabalhar um pouco em cima disso ainda. Então, tá todo o processo de edição. O Arthur tá me ajudando com as artes ali, que ele trabalha muito bem com isso. Então, agora, eu vou gravar vídeos explicando o projeto, explicando tudo detalhadamente. E quando tiver pronto esse e-book, eu vou passar para pastores da nossa igreja, né, que tem conhecimento teológico, que tem a visão do ministério. O pastor James, eu já falei com ele, vou enviar para ele. Quero conversar com os pastores que compõem o conselho de doutrina da igreja, para eles poderem analisar, porque, né, consequentemente vai alcançar irmãos da nossa igreja, né, pelo círculo de relacionamentos. Então, eu não quero que isso de alguma forma venha denegrir, né, o meu ministério, não o Ministério Restauração, mas o meu, né, enquanto obreiro, que prezo pela visão da igreja a qual eu amo e faço parte, né. Então, em breve teremos novidades e espero poder, né... Espero que ele venha fazer o lançamento aqui, né, no programa. Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer o lançamento e glória a Deus. Quero poder contar assim com o apoio, né, glória a dos nossos Jesus. Irmãos. Irmão Jonathan, tem que fazer uma rápida oração de 1 minuto. De 1 minuto? 1 minuto para oração. Amém. Mas em 1 minuto Deus faz milagres, Amém. né? Orar por essas pessoas, orar pelos que mandaram a mensagem aqui no chat pedindo oração. Um jovem colocou aqui também agora, por último, né, Cadê aqui? Foi apagada a mensagem. Elvis.
Atenção, oração urgente. Então, vamos orar pelo Elvis, pela Kathleen, também pela Nara, por todos que estão ouvindo essa programação aqui. Entrou um missionário Murilo, lá da Alemanha também aqui. Glória a Deus, irmão Murilo. Esse programa ele vai ao ar, o Ombro Amigo Restaurando Vidas, todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da manhã e às 18h30. Vamos fazer essa oração bem rápida, irmão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida dessas pessoas, Senhor, que participaram desse programa. Todos, e em especial aqueles que se sentiram, Senhor, alvo deste tema que nós abordamos aqui desde a segunda-feira passada. Que o Senhor possa, Deus, fazer elas entenderem o quão bom é viver e ainda melhor viver para Ti, Senhor. Não há nada melhor do que nós compreendermos, ó Deus, que acima de nós o Senhor valoriza a nossa vida, que o Senhor tem um cuidado especial, que o Senhor tem um cuidado afetivo, todo o teu carinho, que o Senhor é poderoso para suprir toda a carência, toda a necessidade, Senhor. Nós entendemos essas pessoas que estão passando por esse momento e nós queremos te apresentar a vida de cada uma delas para que elas possam encontrar alento para suas almas, conforto para suas vidas, na tua palavra, no teu evangelho, na tua presença, Senhor. Tudo para a tua glória, Senhor. Amém e amém. O link do primeiro programa também está na descrição do vídeo, ali embaixo, ali no finalzinho, tá ali o link do primeiro programa, se você quiser assistir depois. E não esquece, mesmo que não seja ao vivo, compartilhar, né? Essa programação é muito importante, compartilhar e deixar o seu like. Vamos encerrar, então. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí da minha parte. Vamos Muito obrigado, encerrar, quero só então. agradecer, né, Mantenê, pela confiança, pelo carinho, né, e pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse programa tão importante. Nós que agradecemos, glória a Deus, obrigada pela disponibilidade. Então vamos encerrar com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Paz, Senhor Jesus. Ele é um amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente.